Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazero. Boa noite, procurador. Boa noite, Fernando. Uma alegria, uma satisfação estar aqui no Poder em Foco. Procurador, a reforma trabalhista completou 2 anos em novembro. Qual é o balanço que o senhor faz das novas regras que já estão em vigor nesse período? A nossa avaliação ainda é de preocupação. À época da reforma, o Ministério Público do Trabalho se posicionou institucionalmente contrário à reforma, apontando vícios que poderiam gerar tanto insegurança jurídica quanto violação a direitos trabalhistas. Passados 2 anos, os empregos que deveriam ser gerados, e era esse o foco, informado, ainda não apareceram. Então, essa é a nossa avaliação, que precisamos avançar na legislação para atingir o foco que era gerar empregos e que não se atingiu. Os últimos dados revelam um acréscimo substancial da informalidade. E esse cenário de informalidade ele ocorre logo após a reforma, nesses 2 anos. Ainda há um período curto, numa série histórica, para se proceder uma análise tão detalhada das consequências. Mas nós não conseguimos identificar aspectos que possam nem conduzir a uma alegada segurança jurídica, nem tampouco gerar uma ativação da economia, que seria o fundamento maior. No caso da terceirização, a regra ficou mais clara, por exemplo, no que diz respeito à chamada atividade fim? Sim, nesse aspecto a regra ficou mais clara. Porém, há ainda uma guerra da comunicação a ser vencida. Qual seja? Não se autorizou todo e qualquer tipo de atividade que seja intermediação de mão de obra. Há uma confusão, tanto na mídia quanto no próprio seio social, de que terceirização seria intermediação de mão de obra. E não é. Quando caracterizados os elementos de uma relação de emprego, subordinação, remuneração, onerosidade, todos esses requisitos diretos, eles caracterizam um vínculo. E isso não é terceirização, é mera intermediação de mão de obra. O debate de ser terceirização ou não ser terceirização, se atividade fim ou não ser, está esvaziado. Você pode contratar para terceirização para atividade fim. O que você não continua sem poder é mascarar vínculo de emprego, é ter intermediação ilícita de mão de obra. Por exemplo, uma empresa que fabrica, digamos, a tal peça que vai dentro ali do automóvel, tem uma equipe de mecânicos que sabe montar essa peça. Essas pessoas dessa empresa de fora, terceirizada, vão para dentro da fábrica de automóveis montar a peça. Só que essa equipe não pode ficar subordinada à chefia da fábrica de automóveis. Tem que continuar subordinada àquela outra empresa que oferece esse serviço. É isso que o senhor está dizendo? É isso. Quando, digamos, um serviço que é comum ser terceirizado, higienização, faxina de prédios, de edifícios, a gente contrata uma empresa de limpeza. Aí essa empresa de limpeza fornece uma mão de obra que vai lá limpar o edifício todos os dias, fazer a limpeza das salas, dos corredores, dos elevadores. Essas pessoas vão lá todos os dias. E é comum dentro do edifício que alguém que é dono de uma sala, que é condômino no edifício, peça, por favor, pode limpar aqui, acolá. Isso daí também, daí como é que fica? A pessoa está sendo subordinada àquela pessoa da sala ou à empresa que a coloca dentro do edifício para limpar? Nesse tipo de conotação, normalmente é a figura do supervisor, né? Que seria alguém que você faria o contato, para ele fazer o contato com o empregado. O que pode ocorrer? O simples fato de pedir para fazer uma limpeza ou outra, em si não gera subordinação. Esse usuário pode demitir o empregado? Não pode, mas certamente, se aquele faxineiro não atender ao pedido, haverá reclamação, enfim. Aí está caracterizada a terceirização lícita. Ele está se reportando um problema do serviço a quem ele contratou o serviço. Agora, procurador, o senhor acha que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que vem do período de Getúlio Vargas, necessita algum aperfeiçoamento? Ou o senhor acha que nós estamos bem servidos em legislação trabalhista? Toda a legislação sempre vai ser passível de ser melhorada. Não existe nenhuma norma, nem o Código Napoleônico existiria uma norma perfeita.
As atualizações são naturais. Então, eu entendo que toda transformação social também deve acompanhar uma transformação legislativa. Tem algum trecho da CLT que o senhor apontaria como obsoleto ou que mereça ser aperfeiçoado? Um dos pontos que a gente tem sempre trabalhado como alternativa e uma alternativa de custos para o próprio mercado, para a própria empresa, é trabalhar com redução de entraves burocráticos. Por exemplo? Por exemplo, a adoção de tecnologia. Todos nós que tínhamos algum tipo de vínculo, até pessoal doméstico, tínhamos grande dificuldade, não sei se você viveu a experiência, de recolher previdência social de um empregado doméstico. Uhum. Você tinha uma guia GPS, você tinha as folhas, você extraía a página, você anotava o período. Mas isso acabou, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Pelo E-Social, uhum. que foi uma transformação legal e depois uma transformação tecnológica. Mas essa já foi feita. Tem alguma outra que deva ser feita? Mas essa é um exemplo de medidas que podem ser adotadas. A própria carteira de trabalho em si, que a gente gera gerências para poder implantar, etc., a documentação pesada, também pode ser tornada eletrônica. Tem uma série de atualizações que você pode fazer num estudo mais sério, mais técnico. O que a gente está sempre propondo é que mexer em legislação trabalhista não é algo que você possa fazer nem de a noite para o dia, nem fazer sem nenhum tipo de estudo. Porque a gente está trazendo um exemplo da reforma de 2 anos após, que a gente não consegue identificar o foco da reforma. Se o foco era gerar empregos e não se gerou emprego, é porque a gente precisava melhorar a técnica de mexer na legislação. Mas será que não houve criação de empregos porque a reforma foi ineficaz ou não houve criação de empregos porque, de fato, há uma paradeira na economia e isso, evidentemente, impede a criação? E, completando a pergunta, será que com essa paradeira na economia e sem aquela reforma trabalhista de 2 anos atrás, será que a situação não estaria ainda pior no mercado de trabalho? Pergunta interessante. Não há nenhum estudo, inclusive mundial, que aponte uma relação entre reduzir encargos trabalhistas direta e você ter avanço da economia. Inicialmente porque se você paga menos, o consumidor é o mesmo que recebe a remuneração. Então, ele vai deixar de consumir, ele desaquece o próprio mercado interno. Por outro lado, imaginar que simplesmente você mexendo na legislação, a economia iria deslanchar, seria algo, uma receita muito simples que já teria sido adotada. O cenário que a gente identifica é que você, para poder conseguir aquecer a economia, não é simplesmente mexer em legislação trabalhista. Você pode até corrigir eventuais distorções, você pode até investir em tecnologia, você pode até adequar a tecnologia, adequar a legislação à própria tecnologia. A discussão do teletrabalho, a discussão do trabalho remoto, são discussões relativamente recentes, inclusive no próprio setor público. Uhum. Mas simplesmente mexer na legislação, imaginando que os empregos adviriam, a questão da recessão, ela não se explica simplesmente pela ter ou não ter uma legislação trabalhista dessa ou daquela forma. Se explica pelo próprio ciclo econômico. Agora, é inegável, a gente viu várias estatísticas nos últimos tempos, que o número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho diminuiu, não é isso? Sim, o número, a média nacional teve uma significativa redução. Isso é positivo ou não? Depende. Se houve redução da litigiosidade, sempre é positivo. Uhum. Mas a preocupação que nós temos é que não tenha ocorrido redução por conta de falta de acesso ao judiciário. Mas, pelo que eu entendi, houve uma mudança que me parece positiva, que havia um incentivo à litigiosidade no sentido de que qualquer trabalhador poderia litigar contra o seu patrão e se ganhasse ou perdesse, tudo bem. Agora ele tem uma responsabilidade de litigar e, eventualmente, arcar com as custas do processo caso venha a perder. Essa foi uma medida positiva? Sucumbência, nós estamos tratando de sucumbência, que é o ônus de perder uma ação ou em relação à própria parte contrária. Não usei essa palavra para facilitar o entendimento. Em verdade, a sucumbência em relação ao trabalhador... Sucumbência que é o pagamento das custas do processo. E das consequências dos custos do processo, no caso de você vir a ser derrotado.
houve uma alteração que passou. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós passamos de um extremo a outro. Essa é a resposta que eu daria. Em que pese poder se alegar, de fato, que havia um incentivo à própria utilização da justiça o tempo inteiro, imaginando que não teria consequência de custeio, a gente tem que imaginar que em qualquer tipo de acesso à justiça brasileira existe a possibilidade da justiça gratuita, que é algo de quem não pode pagar, inclusive as consequências de perder a ação. E eu não sei se o senhor teria informações sobre isso, é que existia, de fato, uma indústria na Justiça do Trabalho, de advogados que tinham conexões com os milhares de sindicatos brasileiros e que procuravam proativamente todo mundo que deixava uma empresa por justa causa ou não, ou que pediu demissão, para oferecer os serviços para litigar contra a empresa. Porque se perdesse, tudo bem, e poderia ter uma chance de ganhar. Havia um certo exagero nessa litigância que era oferecida aí por uma indústria toda em volta do mercado de trabalho. Existia isso? Mas veja o perigo da falta da técnica. Você traz um extremo. Isso. Que é possível que em casos houvesse. É possível, é provável. Acho que havia muitos, né? A gente tem inúmeras reportagens sobre isso. Pega o extremo oposto. Hoje você inclusive, você determina pagamento de consequências, mesmo havendo justiça gratuita. Ou então pagamento de perícia. Então você saiu de um extremo a outro, você concorda? Você sai de um extremo em que as pessoas podiam ter uma liberdade, talvez, de demandar excessivamente, para um extremo que as pessoas não podem demandar. Elas podem demandar, mas elas têm que arcar com as consequências. Mesmo em justiça gratuita, é uma pessoa que não pode pagar. Se você deferiu a justiça gratuita à pessoa, você está identificando que ela não tem condições de pagar. Se ela não tem condições de pagar, ela não tem condições de pagar ganhando ou perdendo. Porque ela não é uma situação condicional. É a mesma coisa com relação à perícia. Houve extremos na reforma, e esses extremos na reforma é que desacreditaram a técnica e as consequências. O presidente Jair Bolsonaro, equipe econômica, baixaram um programa chamado Carteira Verde Amarela, Programa Verde Amarelo. Esse programa tem o objetivo dito pelo governo de incentivar a criação de empregos para os mais jovens, mas também muda vários aspectos da legislação trabalhista. Foi positiva essa proposta, que ainda está em debate? O Ministério Público entende que deve ser saudada a qualquer tentativa de aquecer a economia, de gerar empregos, mas nesse caso, as alterações propostas nos causam grande preocupação. Por quê? Há mudanças de textos que, por exemplo, tratam da Constituição, a questão da adicional periculosidade, do fundo de garantia, no caso da rescisão, e há mudanças que tratam, inclusive, das instituições, como o próprio Ministério Público do Trabalho, ao tratar dos taxas, ao tratar das destinações das nossas ações. E isso não houve conosco um diálogo, não houve uma percepção de um tema muito complexo que, inclusive, pode prejudicar o próprio setor produtivo. E, essencialmente, quando você trata da atuação do Ministério Público do Trabalho e da fiscalização, a questão das interdições, você abre um leque muito grande da atuação do contexto produtivo protetivo trabalhista. Por exemplo, tem um aspecto ali no pacote que ninguém sabe se vai ser aprovado ainda, está em debate, que é acabar com o registro profissional de algumas profissões, por exemplo, publicitário, jornalista. O senhor tem um juízo já sobre isso? Esse tipo de matéria de revogação de registro profissional nós estamos analisando ainda. Mas, a princípio, numa análise preliminar, não seria o mais grave. O mais grave, acho que tem que provocar um debate, para debater com o Congresso, nós somos abertos ao diálogo, é a questão das normas constitucionais que têm que ser preservadas e da atuação das instituições de tutela trabalhista. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre um outro tema para o senhor. Uma coisa da tecnologia, então. Há 30 anos a gente não usava telefone celular, como usa hoje, né? Começou a se popularizar. Hoje em dia, a imensa maioria das pessoas tem telefone celular. Algumas empresas oferecem o telefone celular para a pessoa. Aí tem aquela dúvida sobre quando a pessoa pode receber um telefonema. E mais, hoje em dia, quando ela pode receber uma mensagem num aplicativo de mensagem referente ao trabalho. Há uma normatização recente, é um tema novo, porque havia uma discussão outrora sobre a questão do BIP, não sei se você recorda. Lembro, antes do celular havia o BIP. A discussão do BIP. Muito chique o BIP. Muito chique o BIP, inclusive. O BIP, ele proporcionava a discussão de sobreaviso ou não sobreaviso. Exato.
Então, se você era muito comum na área médica, Exato. se você estava com BIP, se você estaria em serviço ou não. A questão do celular, do WhatsApp, da mensagem de texto, é uma outra questão. É a discussão um pouco do avanço da disponibilidade. De fato, esse tipo de tecnologia também gera muito, tanto adoecimento quanto sobrejornada. Quer dizer, você estaria o tempo inteiro... Então, mas, por exemplo, eu sou o funcionário da empresa, enfim, do comércio, digamos, trabalha no supermercado, enfim, qualquer área. Aí, à noite, ele recebe uma mensagem de texto. Amanhã, por favor, quando estiver no horário de trabalho, gostaria que você fizesse essa e essa atividade. Ele recebeu à noite essa mensagem. Isso é legítimo ou não, na sua opinião, ou ir à luz da lei? É muito difícil falar sobre casos concretos. E uma hipótese como essa, um simples aviso, em tese, não é um exercício de jornada. Se ele recebesse todo dia essa mensagem, amanhã você vai fazer isso, amanhã você vai fazer... Todo dia à noite chegava essa mensagem. É uma situação que a gente tem que verificar o seguinte: o horário de descanso tem que ser preservado. Não é um descanso apenas para o aspecto físico, é um descanso para o aspecto mental. É um desligar do trabalho. Há pesquisas que dizem, por exemplo, que a pessoa que só quando gozam férias, aquele picotar as férias, né? Você somente a partir do 10º dia em que você estaria efetivamente descansando. Um caso como esse, se forem ordens contínuas, se forem direcionamentos, se houver inclusive uma interação, que é algo que você pode caracterizar como um exercício de trabalho, sim. Não é um exagero, talvez, isso? Pensa Não bem, é. Antes do WhatsApp, a gente poderia mandar uma carta, um telegrama. Se eu mandasse um telegrama por dia para o funcionário, seria um excesso? O exemplo não é bom porque ele receberia 2 dias depois. Não, o telegrama recebia-se no mesmo dia, quando os correios funcionavam. É o caso concreto, depende do caso concreto. Qual o conteúdo desse telegrama? É um aviso? É um aviso, apenas assim, olha, você não está trabalhando, mas amanhã você vai trabalhar. Quando você trabalhar, você vai fazer isso, isso, isso. Porque a gente só define, não seja uma atividade que só pode ter uma decisão todo dia, no final do dia o funcionário já saiu do trabalho. Aí você resolve avisá-lo já no dia anterior o que ele vai fazer no dia seguinte. Ele não precisa fazer, mas ele já sabe que ele vai fazer. Muitas vezes a gente sabe que esse tipo de mensagem foi motivo de litigância na Justiça do Trabalho. Milhares de casos sobre receber mensagem, estar com o celular da empresa, receber uma ligação eventual. Não é um exagero nesse caso? Existem casos que podem ser exagero e existem casos que podem ser reais. Porque também tem que imaginar, como eu estava frisando, que há um momento de lazer, um descanso. E quando há interrupção desse momento de descanso, inclusive o aspecto mental, não se consegue ter o objetivo que é desligar completamente o serviço, é você ter uma outra atividade que proporciona, inclusive, a recuperação para que você tenha um trabalho no dia seguinte em boas condições. A gente tem uma preocupação aqui, os exageros de decisões ou de casos concretos não sejam levados como regra. Eu, por exemplo, nunca me deparei com uma situação, inclusive como procurador no Ministério Público do Trabalho, em que houvesse esse tipo de situação, de demanda por conta de acionar no WhatsApp. O que a gente tem que verificar, de fato, é se aquilo é contínuo, se é uma coisa que aconteceu de forma episódica, se há um chamado. Há casos, por exemplo, esse caso de controle de jornada, que tinha uma discussão muito grande, do vendedor, do externo, né? Hoje em dia, a tecnologia praticamente elimina a possibilidade de você não saber onde está um caminhão de refrigerante, de venda de refrigerante, etc. A ideia do vendedor qual era? O vendedor livre, por que ele não tinha controle de jornada? Ele só tinha chamada papeleta, não sei se você recorda essa papeleta. Sim. Porque ele, na verdade, fazia o roteiro dele de vendas. Ele sabia a melhor hora de chegar no cliente, ele não tinha uma coisa pré-estabelecida. O que eu perguntei... Esse exemplo do vendedor é interessante, porque hoje praticamente é difícil você imaginar um vendedor inteiramente fora de um roteiro pré-estabelecido, porque a tecnologia, o GPS, o celular, fazem o controle. E quando a gente olha o mercado de trabalho em algumas outras nações, como, para citar o exemplo sempre mencionado, que é o dos Estados Unidos, há muito pouca litigância sobre esse tipo de atividade, em comparação com o caso brasileiro. É nesse sentido que eu perguntei para o senhor se não seria necessário para o Ministério Público do Trabalho ou para o Congresso tentarem pacificar tudo isso.
porque certamente é um motivo de tensão para as empresas. O exemplo americano é um exemplo muito curioso, porque é um exemplo que demanda muita pesquisa. Os Estados Unidos é muito longe de ser essa cultura liberal totalmente em relação à legislação trabalhista. Há estados norte-americanos em que é proibido demitir sem justa causa. É efetivamente uma federação. E se compara muito o número de ações trabalhistas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um tipo de ação que chama a class action, né? Que seria a nossa ação civil pública, ou então a própria ação coletiva, que na verdade uma ação só são 10 mil empregados. Agora posso lhe dizer, é muito menos liberal do que se imagina. Há um colega nosso, Cássio Casagrande, que faz um trabalho interessantíssimo. Ele aborda aspectos da legislação norte-americana e compara com a nossa. Ao caso dos aplicativos de transporte, por exemplo, os Estados Unidos têm condenações reconhecendo o vínculo de emprego. Dos Estados Unidos, da Inglaterra e recentemente da Suíça. O que o Brasil tinha que fazer nessa área de aplicativos, na sua opinião? De aplicativos de transporte, eu quero dizer. Nós criamos um grupo de trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem um grupo de trabalho para analisar a situação dos aplicativos. É uma tipo de economia de bico, né? O que se chama economia de bico, que é uma economia em tese que seria um acréscimo de renda, etc., por isso que se vê. Na prática, a gente entendeu que tem vínculo de emprego. O foco nosso também, eu destaco muito isso, além da questão do vínculo, é a precarização. A gente vê os serviços sendo prestados com baixíssimo custo. Aquele exemplo da bicicleta, que a gente vê nas grandes cidades agora, é uma situação terrível, porque ele não é dono da bicicleta, ele não é empregado da empresa que produz comida, ele não é empregado da empresa, ele é empregado de quem? Ele é um ser que ganha para transportar comida de um polo da cidade a outro. Mas não seria possível, por exemplo, para todos esses trabalhadores de aplicativos transformarem-se em microempreendedores individuais? Existe essa figura, pagar uma taxa mensal que vai cobrir a previdência e, enfim, os encargos para aquele trabalhador individual e daí formalizar tudo isso? Ele teria que ser necessariamente contratado pela empresa do aplicativo? Mais uma vez a gente cai na dinâmica que eu destaco sempre como mundial. O que vai definir se é emprego ou se não é emprego é que existe na relação. O senhor não gosta da solução do MEI, do microempreendedor individual, nesse caso? É porque eu não acho que a solução do MEI vai contemplar as situações. A gente tem que identificar o que de fato ocorre. Eu sou chamado, eu posso não atender um cliente, eu posso simplesmente desligar o aplicativo. Eu sou punido se eu não deixo de trabalhar. É esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer, porque o emprego ele tem alguns requisitos. E tem uma coisa chamada estrutural. Estrutural o que é? É uma análise que você faz também da seguinte forma. Essa empresa, eu vou dar o exemplo do próprio Uber, você tem uma empresa que tem o maior transportador de pessoas no mundo e não tem um carro. Estruturalmente ela pode funcionar sem as pessoas, sem os motoristas? Mas as pessoas se inscrevem para trabalhar por livre e espontânea vontade. Como em qualquer emprego também. Exato. Não seria, o que definiria não seria o fato da inscrição livre ou não. Porque, veja bem, se o senhor, levando a um extremo, se a gente pensar que a lei no Brasil, o Congresso decidisse que todos os trabalhadores das empresas de transporte por aplicativo tivessem que ser contratados, o que aconteceria imediatamente? 90% desses empregos sumiriam e as empresas possivelmente iriam à falência também. A equação não pode ser movida nessa conta. Se o fato de a gente... Mas é uma realidade. Não, isso. mas o fato de você reconhecer uma situação que é legal, tornar cara a atividade, e aí inviabilizar, não é por si só, não é isso por si só que vai mudar a situação jurídica ou a situação fática. O que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte: aos elementos de relação de emprego, a precarização, vamos pensar sempre em precarização também, vamos pensar não só em emprego, não, vamos pensar se a gente viu, eu me lembro eu acompanhei um setor de fenômenos interessantes. Você utilizava, a gente tem que reconhecer também que o Brasil havia um serviço de transporte ruim. O táxi não prestava um bom serviço, no sentido, não pelo táxi, a questão da fiscalização municipal, não da pessoa do taxista, o aluno. O aluno, especificamente, era um serviço caro para nós, para a nossa utilização. Então, o transporte aplicativo ele veio num nicho de mercado, identificou que havia um serviço ruim. Analisando quem utilizou o serviço de algum desses aplicativos no início, em que havia uma balinha, não sei se você se recorda, havia um copo d'água, havia E quem utiliza hoje, você percebe um decréscimo no serviço. E por que o decréscimo no serviço?
O decréscimo do serviço não é por falta de fiscalização, não é por falta, é porque se a conta não fecha, a balinha água tem custo, o pneu do carro tem custo, a gasolina tem custo. A equação só é boa quando todo mundo ganha. Se alguém não está ganhando, se alguém está ganhando pouco, a conta não fecha. É um tema ainda muito novo, é verdade. É um tema que mundialmente, se você acompanhou recentemente, Genebra suspendeu o serviço de Uber. Suspendeu. Sim, algumas cidades suspenderam, mas na maioria funciona, não, né? Mas suspendeu por violação da legislação trabalhista. Estamos falando de Genebra, Suíça, não é? Onde é um dos países mais ricos do mundo, onde certamente tem um bom transporte público, e o legislador se deu ao luxo, ou as autoridades, de fazer isso. Agora, vamos pensar no Brasil. Se todas essas empresas tiverem que contratar e elas pararem de funcionar, não vai ser ruim para a sociedade, para todos esses que vão perder o emprego também, ou a ocupação que tem nesse momento? A gente tem que lembrar que quando se trata de... A gente está lidando com princípios, né? Uhum. Então, quando se fala em princípios, não existe o tudo ou nada, né? O all or nothing, né? Uhum. Do Dworkin, do Robert Alex, né? Uhum. Eu vi que você gosta também da área de filosofia. Isso. Então, não se pode trabalhar com tudo ou nada. Há de se encontrar uma solução. Agora, o que a gente não pode é mascarar as relações. Eu acho que a gente não deve... Eu acho que o Ministério Público do Trabalho é um Ministério Público do emprego. Ele tem um viés de buscar tanto prevenir o ilícito, como buscar também fomentar o emprego. Não é um Ministério Público contra o emprego. O que a gente está entendendo é que o emprego tem que ser digno. Ele não tem que ser também a favor dos empregadores que produzem riqueza e que oferecem o emprego? Sem dúvida, não existe uma dicotomia, eu diria um antagonismo entre as instituições trabalhistas e o empregador. Muito pelo contrário. Existe eu particularmente venho numa cultura, inclusive, de aproximação, de diálogo e de construção de soluções conjuntas. E essas soluções conjuntas passam, inclusive, por respeito ao tripartismo, a ter o Estado, o empregado, o empregador, todos debatendo para poder encontrar soluções melhores. Procurador Alberto Balazero, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazero. Procurador, como o senhor classifica a situação no Brasil hoje em relação a casos registrados de trabalho infantil? Ainda há muita incidência de trabalho infantil no Brasil. Os dados revelam ainda uma persistência, ainda que com queda na própria caracterização, na própria identificação, mas ainda há muita incidência. O Nordeste brasileiro tem um grau elevado de trabalho infantil, que é a porta de entrada para o trabalho escravo. Explique uma forma em que o trabalho infantil, ou algo parecido com isso, possa ser mitigado. Tem uma discussão grande, o próprio presidente da República vive dizendo que, em alguns casos, faz bem a criança com 14 anos ter algum tipo de ocupação, depois da escola, essas coisas. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que a gente tem que estimular cada vez mais a aprendizagem. A gente tem caso no Brasil de ministro do Tribunal Superior do Trabalho que foi aprendiz na infância. Então, a aprendizagem é exatamente a partir dos 14 anos. Uhum. Há um intuito de formação, ou seja, está formando um trabalhador com capacitação, com toda a estrutura, inclusive educacional, para poder ingressar no mercado. A aprendizagem hoje, ela inclusive contribui para o debate central no Brasil da segurança pública. Agora, crianças, por exemplo, na indústria de entretenimento é comum ter um filme, às vezes, em que aparece uma criança, ela está trabalhando. Como tratar isso? Ela tem menos de 14 anos. Também é uma situação que já houve muito debate também. O caso das crianças trabalhando na área artística, etc., são casos muito episódicos. O número percentual, o número não é o nosso maior problema. Uhum. Nosso maior problema são crianças trabalhando na atividade rural, em carvoaria. Nós recentemente encontramos uma criança numa carvoaria. Então, o caso do trabalho infantil, houve até uma discussão de competência da própria Justiça do Trabalho, da autorização para o trabalho, do exercício da autorização para o trabalho, recentemente afastando da Justiça do Trabalho essa competência. São casos episódicos
em que a gente vai ter que verificar as condições também da próprio trabalho. Então, a gente tem que fazer uma distinção também, com uma distinção muito comum, do que efetivamente é o trabalho infantil. Eu estar com meu pai numa loja em que eu estou lá, eventualmente, pegando uma coisa no caixa, voltando, eu dono da empresa. Isso é trabalho infantil? O que a gente está falando... Qual é a sua opinião sobre esse caso? Um pequeno comércio, isso existe demais no Brasil. Um pequeno comércio no interior, tem uma criança ali de 10 anos, 9 anos, 11 anos, que passa 2, 3 horas ali à tarde, digamos, depois da escola, ajudando os pais que são donos do estabelecimento. O que é isso? A gente tem que ser rigoroso no combate ao trabalho infantil, a gente não pode flexibilizar, esse registro eu faço. O trabalho envolve, ela está lá recebendo remuneração, ela está lá como instrumento de sobrevivência, ou ela está ali fazendo companhia ao pai dela. Essa que é a distinção. A gente tem um caso muito comum... Ela está trabalhando um pouco, em certa medida. Enfim, fica aqui, espera um pouco no caixa, ou pega uma mercadoria, um saco de arroz ou qualquer coisa e traz aqui. É um trabalho. Isso pode? Em tese, o que for caracterizado como trabalho não é possível. O que você precisa distinguir o que é trabalho do que é uma atividade acompanhando um pai, etc., que, na verdade, nesse caso específico, não até nem acompanhando o pai. A gente tem casos envolvendo festas de largo, ou, por exemplo, carnaval. Eu trabalhei muito nesse sentido. Aqueles barracas, os vendedores de bebida. O que acontecia? Às vezes o pai não tinha onde deixar a criança. Então ela estava ali ao lado dele, na verdade. E ajudava na venda. Exposta. O que a gente fez? Ação promocional com os próprios governos de estado, municípios. Locais onde as crianças ficavam, permaneciam enquanto seus pais trabalhavam. Que, na verdade, o escopo ali não era trabalhar. O senhor acha ruim, por exemplo, no caso de um ambulante, que às vezes leva o filho para ajudar no trabalho de vender alguma coisa na rua, não pode? Não. Esse caso, a gente tem uma visão bem restritiva, porque uma pessoa, inclusive, há uma diferença seguinte, a Constituição fala em trabalho o aprendiz a partir de 14 e o trabalho de fato a partir de 16. É uma opção do Constituinte de 88. Só que entre 16 e 18 há uma normatização, um decreto, que proíbe algumas atividades por considerarem que essas atividades, mesmo em 16 e 18, geram perigo. Por exemplo, o trabalho na rua. O trabalho na rua, a pessoa está exposta à violência sexual, está exposta à violência de toda a sorte, está exposta ao contato com drogas. Estamos falando muito de um grande centro, um lugar movimentado. Vamos pensar no Brasil que tem, sei lá, mais de 2.000 e tantos municípios pequenos, em que não há essa violência, em que é comum o pai ou a mãe terem uma pequena roça, plantam limão ou plantam alguma coisa e vendem depois. Nesse caso, o filho estar junto, o senhor considera que é ruim também? Não sou eu que considero, não. São os dados que fazem. Não, tem a lei, eu sei, mas o senhor acha que a lei é adequada nesse caso? Eu acho que é adequada porque tem uma frase sobre trabalho infantil, que é a frase que mais convence a sociedade, de alguma maneira, que é a análise estatística de quem trabalha na infância em relação às gerações. O trabalho infantil prolonga o ciclo intergeracional da pobreza. O que é que isso quer dizer? Trabalha-se na infância, não se tem qualificação, porque quem trabalha não estuda de forma satisfatória, há um cansaço. Essa criança que trabalha lá no campo, lá na colheita, ela vive daquilo. O que está ali cortando mandioca, ele vive daquilo. A família dele depende daquela renda. E se ele não for um dia, ele está deixando de sobreviver. Ele não é um cortar grama nas férias. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma visão fora de mundo. É uma visão dentro do contexto mundial. Então, e uma pequena família, produtora rural, que de fato os filhos pequenos, ali por volta de 8, 10, 12 anos, ajudam. Sem esses filhos não conseguem produzir. Paciência, daí não pode, a legislação proíbe, não tem como fazer. Então. É um debate, essa pergunta é aquela pergunta, que tipo de país nós queremos? Nós queremos um país em que uma família, para sobreviver, precisa que crianças de 8 e 9 anos estejam com a enxada na mão? Esse que é o debate real. Que tipo de país nós queremos? Essas crianças têm que estar... Aí que os programas sociais, evidentemente, sérios que você teria, se você tem um complemento de renda para que essa criança não vá a campo, você tem que fiscalizar que ela não vá a campo e esteja na escola. Então, aquela discussão do Bolsa Família, né, o Bolsa Educação, que já aconteceu. O que é que você tem que exigir? Que haja frequência escolar. Ninguém pode, ao mesmo tempo, estar lá recebendo benefício e estar deixando a criança trabalhar. E trabalho escravo?
ou trabalho análogo à escravidão? Existe um meio termo aí que já foi encontrado, um equilíbrio nesse tipo de combate de atividade ilegal? Eu acredito que sim, houve avanços significativos. Tem que se lembrar que o trabalho escravo no Brasil, até bem pouco tempo, ele não era sequer reconhecido a existência. Até cerca de 1995, o Brasil negava que existia trabalho escravo. Então, foi preciso uma condenação internacional, de uma corte internacional, que reconheceu o trabalho escravo e o Brasil passou a reconhecer. Então, o combate ao trabalho escravo ele não é nosso, é um combate mundial. E se relaciona com o tráfico de pessoas, uma série de dinâmicas. Eu acredito que hoje existe um arcabouço que pelo menos consegue identificar que não é, e há uma certa confusão na mídia quanto a isso. Uma coisa é você ser autuado por uma infração à legislação. Uma outra coisa diferente é você ter caracterizado um crime, artigo 149 do Código Penal, ou então a infração administrativa que gera o resgate, que é a retirada do trabalhador com percepção do seguro-desemprego e a auto de infração, inscrição na lista suja. Há alguns casos em que empresas ou empresários que foram autuados, depois multados e realmente a atividade foi caracterizada como trabalho análogo à escravidão, em que eles dizem que alguns aspectos que foram interpretados pelo Ministério Público do Trabalho continham exageros. Eu li alguns autos de infração, em que houve a infração e houve uma multa, e havia questões como o alojamento inadequado, daí tinha a foto do alojamento no auto. Eram beliches muito simples, num alojamento simples, e daí falava que o alojamento não era apropriado porque não estava pintado adequadamente. Daí tinha a foto do banheiro. Nesse caso específico foi publicado um item que chamou muito a atenção, assim, falta uma saboneteira no box onde as pessoas tomam banho. Existe também um certo exagero em algumas exigências que são apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho? Vamos fazer duas distinções aí. Quem faz a autuação é o Poder Executivo, né? Seria o Ministério da Economia. Claro. Então, nós apenas fazemos a fase posterior, que seria o inquérito e a investigação decorrente. A legislação, as NRs, tem normas gerais de cumprimento, não só para fazendas, para normas gerais de cumprimento, que se relacionam à preservação da saúde, da segurança, da higiene, do meio ambiente de trabalho. O simples fato de ter uma saboneteira em si não caracteriza trabalho escravo. Caracteriza uma infração de uma normatização, inclusive é muito comum no mundo inteiro, de existir normas gerais de que você respeite em relação a locais de trabalho. Isso, por si só, não caracteriza trabalho escravo. O que a gente tem que analisar é todo um contexto. Eu tenho uma vivência na área de apuração de trabalho escravo e a gente tem que dizer a realidade de que a gente tem que avaliar o contexto probatório. Você vai ver um contexto, por vezes, em que essa bobagem do sabonete se soma, por exemplo, ao Truck System. Você já ouviu falar do Truck System? Truck System é isso? É um caderninho de dívidas. Isso é muito comum, muito mais do que você imagina. O caderno de dívidas, o que é? Vamos pegar uma fazenda lá no meio do Pará, que tem uma distância, isso é comum também, em relação à sede da fazenda para o local de trabalho, de 300 quilômetros. Chão batido, você só acessa com caminhão ou, às vezes, por avião. E dentro da fazenda ele precisa comprar sabonete, ele precisa comprar o empregado, ele precisa comprar comida, ele mora lá. Ele fica devendo para o empregador. Ele fica devendo para o empregador, porque aí você abre o caderninho, está lá o preço. Uma banana R$10, venda de cigarro, que é proibido, bebida de cigarro, bebida alcoólica é proibido o empregador vender. Uma série de itens. E se a saboneteira, por si só, não caracteriza o trabalho escravo. O que caracteriza o trabalho escravo é o contexto. Isso aqui é trabalho escravo? O que acontece com o empregado? Vamos lembrar, o empregado que, na maioria dos casos, não é alfabetizado. Então, ele pensa o quê? Ele imagina, ele tem convicção de que ele é devedor. Ele não imagina de que, na verdade, ele está sendo vítima de um sistema que é vedado, que é o sistema de servidão por dívida. O senhor está falando muito de área rural. Quando a gente vai para a área urbana, São Paulo é hoje, talvez, a cidade, segundo os dados mais recentes, que tem como maior comunidade estrangeira bolivianos que vêm para São Paulo trabalhar. Essas pessoas muitas vezes trabalham em condições precárias. Essa situação tem se agravado e agora, inclusive, por conta da crise política na Bolívia, tende a piorar? Sem dúvida nenhuma.
a gente tem encontrado a situação de o estrangeiro irregular. Em São Paulo, é uma atuação histórica do Ministério Público do Trabalho, a questão dos bolivianos em setor de tecidos, né, na parte de produção de roupas, confecções. É impressionante, não só bolivianos, chineses também, há um número também. E você imagina que, mais uma vez, como se a questão da ignorância, ele imagina que ingressando no Brasil, como ele estaria irregular, estaria vulnerável em relação ao empregador, que é uma distinção equivocada, né? E isso deriva o quê? Que se aceite qualquer tipo de condição de trabalho. Não se tem emprego no país de origem, se procura uma condição melhor. E essa condição melhor, às vezes, não vem. Então, você encontra casos de ausência de salário, roupas sendo comercializadas a 10, 15 reais. Um colega nosso, que tem um programa interessantíssimo, inclusive, ele colocou na mira paulista um stand, escravo nem pensar, né, escravo da moda, em que ele montou ele fez uma encenação de uma produção, e ele demonstrava que a moda não pode ser amiga de uma produção que vem dessa... É o debate sobre cadeia produtiva. Vale para a cadeia produtiva, isso internacionalmente é amplamente debatido. A concorrência desleal, uma pessoa que produz em condições, inclusive não só sociais, mas condições mesmo econômicas, de competição. Uma roupa por R$5 é comercializada a R$800. Quer dizer, se paga 5, se comercializa 800 e não tem segurança, não tem saúde, não tem nenhum tipo de pagamento. Que tipo de atividade tem empreendido o Ministério Público do Trabalho, no caso dos bolivianos em São Paulo, para tentar mitigar esse problema? Há inúmeros inquéritos instaurados, há um trabalho promocional também, inclusive mais recente, envolvendo a questão também dos venezuelanos. Os venezuelanos que envolve o ingresso, envolve mais adaptação ao trabalho, o tipo de trabalho que fazem. E a partir daí tem sido feito um combate intenso. O combate tem sido repressivo, de fato, ida aos locais e acompanhado do Poder Executivo, retirada, as ações propostas contra os empregadores, cobrando inclusive o dano moral coletivo, e mais ação promocional, que é a ação de capacitação das pessoas retiradas. Há uma experiência muito traumática, que é para o próprio procurador e para o auditor fiscal do trabalho, o auditor fiscal do trabalho é essencial nessa equação, que é você encontrar a pessoa mais de uma vez escravizada. E quais são os casos mais comuns de trabalho análogo à escravidão em áreas urbanas? A confecção, eu acho que é o caso mais evidente. Horário longo de trabalho? Horário longo de trabalho, valor baixíssimo de remuneração, a remuneração não chega ao salário mínimo. É como se você imaginasse uma fazenda, porque é muito fácil de imaginar o trabalho escravo na fazenda, mas a gente tem dificuldade de imaginar o urbano. Eu, inclusive, tive um caso que a gente identificou o trabalho escravo em navio. E eu conversava com a magistrada explicando, olha, isso aqui é uma fazenda flutuante. Você tem a servidão por dívida. Você no navio, você não sai para comprar algum item, porque você tem um mar, né? Então, o empregador que vende, o preço que ele quer, mesma coisa que na fazenda. Esse caso das confecções, a remuneração ela é fixada pelo empregador. Ele vende alimentos, ele aloja as pessoas, são pessoas de fora, moram lá, é a mesma coisa da fazenda, você está morando na fazenda, o empregador está ali vendendo a comida, que ele comercializa a comida, e quem dita o valor do salário também é ele, porque ele dita a partir do número de peças produzidas. A similitude é impressionante. A gente só tem mais dificuldade porque o modelo é um pouco diferente de produção. Muito bem, procurador, o Poder em Foco vai fazer mais um pequeno intervalo e volta já já. Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, estamos conversando com o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro. Procurador, uma situação nova no mundo, relativamente nova, de algumas décadas apenas, que são as reclamações de assédio no ambiente de trabalho. O assédio por questões étnicas, por questões sexuais ou por demanda excessiva de trabalho, que é também considerado uma espécie de assédio. Até por não fornecer trabalho. Isso. Esse tipo de entendimento está claro dentro do Ministério Público e qual é a sua percepção a respeito? A percepção é que há situações de fato que são extremamente graves. O adoecimento no meio de trabalho tem ligação com assédio, é inegável. Tanto o assédio quanto a discriminação são prioridades, são metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho, e a gente tem uma ação efetiva de combate.
para buscar distinguir o que é propriamente o assédio, do que são meros desentendimentos sobre o meio de trabalho, do que é efetivamente a discriminação, principalmente evitar que o trabalhador adoeça, evitar que o meio ambiente de trabalho adoeça. Quando o meio ambiente de trabalho adoece, tanto o empregado sofre, quanto a própria produção sofre, como a gente tem um contexto de grande gravidade. Discriminação de gênero. Em que medida o Ministério Público do Trabalho atua nessa área? Nós temos feito atuações, a gente tem um tipo de atuação nossa que não é só repressiva, que é a primeira de promoção, promocional, que é gerar dados, levar a conscientização, fazer audiências públicas, promover informação sobre como você deve se comportar no ambiente de trabalho. Uma ação antiga sobre uma questão analisando a situação bancária, que analisava a questão racial e de gênero. Uhum. Pessoas em condições de qualificação exatamente idênticas, doutorado, mestrado, experiência 5 anos, experiência 5 anos. Havia um pagamento de salários inferiores, tanto a mulheres quanto a pessoas da raça negra. Uhum. Então, essa atuação é um exemplo, essa atuação, inclusive, foi judicial, não é uma atuação tão comum, combatendo esse tipo de prática. Nós temos inúmeros inquéritos investigando também discriminação no meio ambiente de trabalho, focada na mulher. A gente tem casos, eu pessoalmente já vivi casos relacionados à gravidez, por conta da própria estabilidade gravídica. Me lembro de um caso em que havia um grande número de justa causas numa empresa, todas as mulheres que engravidavam eram demitidas por justa causa. Evidentemente que não se utilizava a gravidez como mote, claro, mas se criava um contexto em que havia a justa causa. E assédio moral, que é uma área um pouco subjetiva. Por exemplo, num ambiente de trabalho, alguém fala um palavrão. O trabalhador se sente ofendido e pode dizer que foi assédio moral. Como é que se determina ou se pode definir o que é realmente assédio moral ou o que é apenas o trabalho do dia a dia, o rigor que se tem dentro de uma empresa? Perfeito. Esse seu exemplo é ótimo, porque esse caso não é um caso de assédio moral. Esse caso o assédio moral tem uma característica essencial, que é a repetição da conduta. Então é uma conduta reiterada. Não existe assédio moral de uma única oportunidade. Existe uma ofensa. E não quer dizer que essa ofensa não possa ser indenizada pessoalmente. É uma indenização comum. Alguém me xingar na rua ou alguém me xingar no meio de trabalho, eu posso ingressar com ação indenizatória. Isso não quer dizer assédio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o o assédio senhor. tem um objetivo excludente. Pois é, veja só. O senhor gosta de futebol, torce para o Bahia, não é isso? Sim, para o Bahia. Eu adoro futebol, meu time não está muito bem agora, é o São Paulo. Acompanho futebol há muitos anos. Se todos os jogadores de futebol que fossem ao Ministério do Trabalho dizer que são assediados moralmente, porque em todos os jogos são xingados dos piores palavrões possíveis, pelo seu chefe imediato, que é o técnico, seria assédio? Porque todo jogo o técnico xinga o jogador. Eu vejo isso na televisão, de palavrões impronunciáveis. Isso é assédio ou é o calor do trabalho? Veja a distinção que se faz. Nós estamos, em primeiro lugar, tratando de... O assédio ele envolve tanto hierarquia horizontal quanto vertical, né? Você pode, inclusive, ser assediado, o empregador, o chefe, ser assediado pelo empregado. Também é. Mas veja nesse caso, o Esse técnico caso- de futebol esse ele é caso, por exemplo. superior hierárquico e ele xinga o jogador muito. Há um objetivo de comunicação Isso. ou há um objetivo de exclusão? Veja que o assédio é uma conduta reiterada que tem por objetivo excluir alguém de um contexto. Você Então, quer... É muito subjetivo, porque a gente pode interpretar que alguns técnicos perseguem os jogadores. Percebe que eles xingam os jogadores de maneira sistemática. Ou não é assédio, ou é o do meio, ou é aquilo que determinadas profissões, pelo calor da atividade, acabam, enfim, pela cultura do brasileiro, tendo esse tipo de atitude. Bom, a gente tem que ter um certo cuidado com normalizar condutas ou de ofensas mesmo em trabalho, porque ao normalizar a gente legitima. A gente tem N casos, o que a gente pode citar aqui, de empresas que têm metas de produtividade. Aí sim é muito mais fácil você identificar. Eu tenho uma meta de vender 100 mil carros, não, 100 carros por mês, 100 mil exagero, 100 carros por mês. Eu não consigo vender. E vou dar um exemplo, eu estou misturando os setores, os segmentos e estou chegando a um exemplo concreto. Certo. Eu vou colocar um apelido em você e uma camisa, por exemplo, no meu caso, careca. Porque eu não consegui vender. Isso para você é normal?
Enfim, seria... Para mim, me chamar de careca é uma ofensa mortal. É pior do que me chamar de torcedor de Vitória. Certo. Então, o exemplo que eu lhe dei, havia um trabalhador eu estou citando aqui um exemplo, com um defeito na perna, que tinha uma questão de deficiência. E havia um apelido voltado para um fato, uma deficiência. Imagine que circunstância grave. Ou então, dançar uma música, usar a música da Bahia, dançar na boquinha da garrafa, porque não atingiu uma meta de venda. Você acredita que isso é do mundo real? Não, evidentemente que há a situação em que há uma humilhação. Mas, voltando para o exemplo do jogador de futebol na relação com o técnico, que é o superior imediato, isso se reproduz numa loja de roupas num shopping, numa fábrica de parafusos, em que, numa situação eventualmente de tensão, o superior pode falar aqueles palavrões que a gente conhece, porque, enfim, alguma coisa errada aconteceu, mas foi sem a intenção de humilhar a pessoa, mas, de fato, escapa um palavrão. Nesse caso, quando há uma denúncia por parte do funcionário, anônima, ao Ministério Público, e fala apenas que, bom, eu fui xingado por alguns palavrões algumas vezes, o Ministério Público tem que abrir um procedimento necessariamente? Como é que ele tem uma linha que vai definir o que, de um lado, de fato, foi uma conduta muito imprópria ou que, puxa vida, você está me relatando uma situação, no caso do funcionário, em que pode acontecer em qualquer empresa. Alguma exaltação maior, ainda que seja por algumas vezes, mas que não é uma perseguição. Visando combater exatamente tantos excessos de um lado quanto de outro, existe uma coordenação nacional nossa que trata especificamente das questões da igualdade, do assédio, da discriminação. Código de Igualdade. E essa coordenação tem parâmetros que orientam também os procuradores em relação às próprias investigações. O Supremo Tribunal Federal, e há uma jurisprudência larga, que não permite que o simples fato da denúncia ser anônima seja arquivada. Então, a gente vai ter que verificar, no caso concreto, o que é excesso do que não é, para evitar, inclusive, o constrangimento de um lado e de outro, o constrangimento da investigação contra si injusta. Agora, é da dinâmica também, e é compreensível, que as instituições não possam simplesmente arquivar algo que é levado ao seu conhecimento. Esse caso do assédio é um caso eminentemente probatório testemunhal, em muitos casos. Então, você tem que ouvir testemunhas, você tem que formar um convencimento mínimo. E esse convencimento mínimo, muitas vezes, é de arquivamento. Que tipo de conduta devo ter ao receber uma denúncia? Que tipo de conduta devo ter ao formular uma denúncia? Que tipo de cuidado eu devo ter? Então, a gente está buscando aproximar cada vez mais da sociedade, até para fugir desse estigma de que o Ministério Público do Trabalho aceita qualquer tipo de denúncia, que simplesmente é o objetivo de punir o empregador, que há simplesmente... Não é essa a intenção. Deixa eu dar um exemplo de novo do futebol que o brasileiro entende. O técnico que xinga o jogador todo jogo, ofende, fica xingando e cobrando, mas que não por isso continua escalando o jogador e dando oportunidade, aquele xingamento contínuo não é assédio, então. Assédio não é, mas também não é algo lícito você xingar o seu empregado, né? Aí tem que separar uma coisa de outra. Não, tem N formas de se comunicar com uma pessoa que não seja xingando. Então, são coisas distintas. Eu estou só separando o que é assédio do que é uma ofensa. Porque o assédio em si, esse tipo de assédio mobbing, né, que é uma caracterização internacional, ele exige uma repetição de conduta, ele exige um ânimos de você excluir, de você discriminar, de você... Aí tem os casos clássicos de assédio. Você citou o caso do excesso de trabalho, eu quero citar o caso da inação compulsória. O que é inação compulsória? Eu tenho um empregado que eu quero forçar ele a pedir para sair, eu quero forçar ele a pedir demissão. Entendi. Eu simplesmente não dou nenhum trabalho a ele. Ele, como empregado, tem direito de trabalhar. Porque ao trabalhar ele produz, Entendi. Ao trabalhar ele tem renda, ao trabalhar ele se insere no contexto. Então, acaso, por exemplo, vamos pegar outro exemplo, botar um trabalhador para trabalhar na escada, botar o chamado escritório do senhor fulano, numa escada de um prédio. Não, porque eu transferi ele agora, não demiti ele não, transferi ele agora para a escada. Ele fica com a mesinha dele lá, a cadeira, tá lá o papel, o telefone, tudo certinho. Entendi. Procurador, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. Eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui neste momento. Aproveito para lembrar que você também pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Espero você aqui. Boa semana a todos.